Olá, alunos lindezas do curso de extensão de Morfologia Básica da UniOeste. Eu sou a Késia, essa é a nossa 32ª aula e nesta aula nós trataremos de adjetivos. Então, assim como a classe dos substantivos, os adjetivos compõem uma classe de palavras variável, ou seja, é passível de flexão. E se você não viu ainda a aula gravada pelo Lucas sobre substantivo, nós deixaremos aqui na descrição deste vídeo o link para você acessá-la. É até interessante você ver essa aula antes de continuar aqui conosco. Comumente, nós conhecemos o adjetivo como aquela palavra que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe uma característica. Por exemplo, aula lindeza. Aula é o nosso substantivo e lindeza é, então, a palavra que está acompanhando o meu substantivo, caracterizando. Não é simplesmente uma aula, é uma aula lindeza. E aqui, a palavra lindeza, ela está funcionando como um adjetivo, embora originalmente ela seja um substantivo. Ainda considerando o aspecto semântico, esses autores, Cunha e Sintra, vão apontar que o adjetivo ele serve para caracterizar os seres, os objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo, indicando-lhes uma qualidade, por exemplo, aula maravilhosa, um modo de ser, professora simples, um aspecto ou aparência, parede amarela e ainda estado, por exemplo, parede limpa, porque ela está limpa, é o estado dela. E ainda sobre a definição de adjetivos, trazemos a definição de outros gramáticos. Por exemplo, Rocha Lima define o adjetivo como a palavra que restringe a significação ampla e geral do substantivo. Já Sai Dali define o adjetivo como a palavra que se junta ao substantivo para denotar qualidade, propriedade, condição ou estado do respectivo ser. E no que tange ao aspecto morfológico, assim como o substantivo, Cunha e Sintra apontam que a relação entre essas classes, adjetivo e substantivo, ela é bastante estreita. Ou seja, a relação entre o termo determinado, que é o substantivo, e o termo determinante, que é o adjetivo, é uma relação muito próxima. Então percebam, a classe dos adjetivos e a dos substantivos, elas compartilham de um grande número de traços mórficos. Características morfológicas, por exemplo, a vogal temática, que nós vamos ter tanto no substantivo quanto no adjetivo, né? As vogais temáticas O e E. Nós teremos também a flexão de gênero, que acontece também tanto no substantivo como no adjetivo. Temos também a flexão em número e a noção de primitivo e derivado, assim como temos na classe dos substantivos. Então, vejam, nós temos os adjetivos primitivos, que são aqueles que não recebem acréscimo de afixos derivacionais, e temos os adjetivos derivados, que são aqueles que recebem o acréscimo de afixos derivacionais, inclusive de grau. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo uma sugestão sobre a aula de grau. Alguns exemplos de adjetivos primitivos e derivados. Então, a palavra roxo aqui ela funciona como um adjetivo primitivo. A palavra arroxeado é um adjetivo derivado do primitivo roxo. Nós temos também o adjetivo primitivo forte e o derivado fortificado. E o adjetivo derivado pode vir, por exemplo, do substantivo, como pavor, apavorado, que seria o adjetivo derivado, como conforto, substantivo, e confortável, que é o adjetivo derivado. E ainda sobre a proximidade da classe dos substantivos e dos adjetivos, não podemos nos esquecer que na aula 27 a professora Alcione
citou que uma palavra ela pode exercer a função de adjetivo e também de substantivo. Então vejamos um exemplo. Eu estudo língua portuguesa, em que a palavra portuguesa funciona como um adjetivo, ela está caracterizando a palavra língua, e nós podemos ter um outro exemplo, convidamos uma portuguesa para participar de nossa aula. Aqui, portuguesa não é um adjetivo, é um substantivo, a portuguesa. Trazemos ainda a contribuição de Neves. A linguista aponta que os adjetivos podem qualificar e subcategorizar. Veja um exemplo do adjetivo qualificando. Temos neste curso lindeza, muitos alunos inteligentes e dedicados. Percebam que eu tenho 3 adjetivos nesse período que eles estão qualificando. Lindeza, qualificando o curso, inteligentes e dedicados, qualificando alunos. E um exemplo do adjetivo subcategorizando seria: neste curso, nós estudamos os aspectos morfológicos da língua portuguesa. Outra questão muito interessante também é notar o tom argumentativo que os adjetivos podem trazer. Os adjetivos que eles subcategorizam, eles têm um tom argumentativo menos marcado do que os adjetivos que qualificam. Na língua portuguesa, os adjetivos serão classificados em adjetivos simples, ou seja, aqueles constituídos de apenas um morfema lexical. Por exemplo, esta minha aula maravilhosa. Maravilhosa é um adjetivo simples. E temos os adjetivos compostos, aqueles constituídos de mais de um morfema lexical. Exemplos. Que tal fazermos uma análise morfossintática? Morfossintática é o nosso adjetivo composto. Minha blusa é azul marinho. Na aula de hoje trataremos da literatura luso-brasileira. Então vejam, nós temos azul marinho, adjetivo composto, e também luso-brasileira, que é um adjetivo pátrio e também composto. Podemos ainda fazer um estudo dos adjetivos considerando o aspecto sintático. Então, na sintaxe, o adjetivo ele pode ocupar o lugar de um adjunto adnominal modificador, que é diferente do artigo, que vai ser um adjunto adnominal determinante. Ele pode ser predicativo do sujeito e também predicativo do objeto. Nós temos ainda as locuções adjetivas, mas este é um tema que nós trataremos na próxima aula. Esperamos que vocês tenham gostado dos estudos de hoje. Sua tarefinha lindeza vai ser deixar nos comentários uma oração que contenha um adjetivo, simples ou composto. E lembre-se de deixar o adjetivo em letra maiúscula, destacado, ok? Um abraço e até a próxima!